100%? 100%, tá? Perfeito. Então, Dão, primeiro, a satisfação que é a gente poder participar desse momento, né, de tudo isso que está acontecendo, um momento histórico para o Brasil hoje, conclave dentro do Congresso Nacional, no momento que está sendo iniciado o verdadeiro julgamento do impeachment. Né? Mas vamos ser bastante objetivo aqui. E o pessoal, né, essa questão aí da tortura que foi falada, né, essa hegemonia oficialista que está no poder hoje inventou um novo tipo de tortura, né, além de todas as outras que a gente já conhece, aí, de tortura na mídia, essa tortura política, né, eles têm essa tortura pessoal e individual, né, que está acontecendo conosco aqui. Cada vez que a gente abre a boca aqui, a gente toma um processo. Né? Como eu não sou deputado, não tenho imunidade, né, que a gente tem que ficar aqui se incomodando com isso, e eu vou dizer, isso é uma tortura, é um negócio incrível, assim, né? Quer dizer, eles objetivam aí um processo de destruição, né, dos adversários e quem opina contra eles. Né? Só para ter uma ideia, né, que acompanha tudo isso, nós recebemos intimação no dia do Natal, na nossa casa, nós recebemos intimação na véspera do conclave de São Paulo, que eu nem comentei com ninguém, assim, mas um dia antes, tudo isso assim para ver se a gente para, né, de falar as coisas que eles não querem. Mas eu vou dizer, isso só nos dá mais vontade e mais desejo ainda de mostrar o que está acontecendo aí em termos de manipulação tecnológica. Isso aconteceu assim porque aí, dentro do Congresso Nacional, nosso áudio está ok? Ah, perfeito. Porque dentro do Congresso Nacional eu compareci, uns anos atrás, para falar sobre a manipulação das escutas telefônicas, que é um problema tão grave quanto as urnas eletrônicas e os decretos não numerados. Né? E quando eu desci, eu fui como testemunha da acusação, convidado pela relatoria, e quando eu desci da cadeira, eu escutei uma pessoa falar atrás de mim assim, ó, essa vai ter volta. Porque uma das coisas que está acontecendo no nosso país é o uso indevido do aparato de manipulação, aí, captura de áudios, né? Quer dizer, vamos dizer assim, um aparato extraoficial que existe e saiu na primeira página do jornal Globo, que o Carlinhos Cachoeira tinha na sua casa um equipamento de escuta telefônica. Então, um equipamento que é de uso exclusivo do Estado de Quito. O que isso estava fazendo na casa de um, né, criminoso que já está condenado, né? Mas isso é conversa para outro dia. Então, só para dizer assim que tudo que a Tânia e o Cláudio mostraram, a gente optou por fazer um exame do processo eleitoral por um outro lado, né, pelo final. E acho que foi muito legal assistir aí o Amilcar, a gente, né, já teve uma reunião aí, dá o nosso abraço aí para ele, já tivemos outro contato virtual, né, essa não é a primeira vez, e acho que assim, são coisas que talvez elas se complementem, né, porque a gente analisa lá o resultado dos números e a prova da análise dos números da eleição brasileira de 2014 é péssimo o resultado. O resultado é muito ruim, o resultado é péssimo. Quer dizer, a eleição brasileira de 2014 tirou nota 2,6, né? Se qualquer um dos filhos nossos aqui tirasse uma nota dessa na escola, ia tomar uma reprimenda, né? Mas a nossa eleição tirou essa nota. Isso é uma vergonha, no sentido técnico, vamos dizer, em termos de consistência estatística, né? Embora esse assunto também já foi bastante abordado, e eu acredito que a frase mais interessante que a gente ouviu hoje é a afirmativa de que está maduro o momento para propor uma CPI da urna eletrônica e da eleição eletrônica. E só lembrando, né, amigos todos, a Tânia, enfim, a Beatriz, o Cláudio, né, que participou desse trabalho assim, com muita dedicação, ninguém pode dizer que isso é uma implicância nossa por uma questão política, ideológica, não é verdade. Porque a gente examinou os dados da eleição de 2010 e não teve nenhum problema, a gente não implicou com ninguém ali. O problema é que em 2014 não passa na prova estatística. Assim como nós vamos fazer isso em 2018, em 2022, enquanto a gente estiver aqui vivo e fazendo pesquisa, tiver eleição eletrônica no Brasil ou manual, nós vamos estar fazendo essa prova. Amanhã ou depois pode ser outra pessoa que esteja disputando a eleição e ganhando, nós vamos fazer esse mesmo exame, porque nós temos que fazer isso para o bem da cidadania e da República. Né? Agora, uma extensão desse trabalho é isso que está na tela aí, que o Cláudio deve estar mostrando já, os decretos não numerados, a gente vem falando disso desde 2009. Nós apresentamos um estudo na Alemanha, em um congresso focado nisso, em estudos de análise
semântica estatística, né, vamos falar assim. E já lá, naquela época, publicamos um trabalho lá em Berlim, dizendo, olha, tem um problema grave aqui no Brasil, chamado decretos não numerados. Estão sendo tomadas decisões fora do âmbito do Congresso Nacional, lá no seio do Poder Executivo. E, para nossa gratíssima surpresa, esse foi um dos elementos aí que fundamentou o processo político. Né? Pois bem, o que nós fizemos? Nós pegamos um estudo lá de 2010, né? Analisamos até 2010 esse decreto, e agora a gente atualizou entre 2010 a 2016. Nós vamos passar rapidamente alguns minutinhos aqui, vou pedir para o Cláudio botar na segunda tela já aqui da apresentação. Qual é o nosso primeiro problema em termos de decreto não numerado? Primeiro assim, você vai numa faculdade de Direito e para as pessoas no corredor, alunos e professores, e fala que existe um negócio chamado decreto não numerado, as pessoas franzem a testa. Falam, não, o que é? Nunca ouvi falar disso. Né? Vou te dizer assim, que é uma taxa de 90%. E quando a gente vai estudar esse assunto, vê a primeira coisa, existe assim, uma confusão de repositórios de decretos não numerados. Existem 3 lugares oficiais onde esses decretos estão. Então, você já começa a ter problema, porque se é para estar, né, se tem uma fonte oficial, existe uma fonte só, então por que isso está espalhado em 3 lugares? Aí, por que em um lugar só tem até 2008? Aí no outro lugar tem desde o início até 2016, quer dizer, a confusão já começa por aí. E na segunda tela aqui, nós já temos, na verdade, o slide 3, né, que o Paulo está tocando aqui para nós, a gente vê assim, ó, existem, né, endereço principal, né, endereço secundário, endereço terciário, sem que a gente tenha encontrado uma explicação do porquê disso. E na nossa quarta tela, Cláudio, está conseguindo acompanhar? Estamos na quarta? Olha só que interessante. Tem um aviso luminoso ali, que os amigos e amigas quiserem conferir, depois a gente passa o endereço, dizendo o seguinte, olha só, atenção, abre aspas, hein? Atenção, a inexistência de dados neste site não significa a sua revogação. Quer dizer, é impossível saber se um decreto está valendo ou não. Entendeu? E se eu sou o Poder Executivo, eu tenho um site onde estão os decretos. Aí alguém tira um decreto de lá e eu boto para mim e diz, não, se o decreto não está aqui, não quer dizer que ele deixou de existir. Né? E a Yara chega conosco aqui agora nesse momento. Né? Então, num Estado de direito regular, eu não sei como que a comunidade jurídica brasileira aceitou tanto tempo isso. Né? Principalmente quando a gente vai olhar, e podemos ir, Cláudio, por gentileza, ali para o nosso... para a nossa quinta tela, por favor, onde tem ali as estatísticas. Olha só que interessante, nós temos aí a produção de decretos não numerados desde o ano de 2010. Então, quando a gente vê as notícias lá dizendo, olha, são só 6 decretos, aquela coisa atenuando, né? Não, são só 6 decretos em 2015, né? Então, a primeira informação é, isso não é verdade. Não é verdade, porque desde 2010 até hoje, o total de decretos é de 2.000, quer dizer, 1998, como está aparecendo na tela. Então, isso já é o primeiro problema do negócio. Mas concentrando exclusivamente no ano de 2015, que é o foco do processo de impeachment, não são 6 decretos, são 198. Aí as pessoas até podem dizer, não, mas só 6, de conteúdo orçamentário são só 6. Não é verdade, novamente. São mais de 30. E somando todos os valores que existem nesses decretos, meus amigos e minhas amigas, nós estamos falando de mais de 120 bilhões de reais. Entende? Isso é um cheque sem fundo contra o povo brasileiro. Sem passar pelo Congresso Nacional. Eu vou dizer aqui a nossa frase, que está virando bordão aqui, né? Impeachment é pouco para quem faz um negócio desse. Até porque, se a gente for olhar, vou pedir para o Cláudio passar para a tela número 6, por gentileza, no sentido assim da técnica jurídica, né, dessa questão dos decretos, existem vários questionamentos, nós vamos deixar essa apresentação aberta aí. Enfim, no seio, né, de discussões aí mais técnicas ligadas ao mundo da legislação, tem assunto aqui, ó, tese de doutorado, para dissertação de mestrado, e acredito que isso deve ser feito. Mas, assim, o mais importante para a gente trazer nesse momento aqui, ó, olha só, nós temos aqui na tela número 9, já para ir para o nosso encerramento aqui, porque esse documento que o Dão vai ler agora, talvez é a coisa mais importante que nós vamos fazer hoje. Né?
projeto de criação da CPI das urnas. Mas só voltando aqui, para não deixar isso passar batido, na tela de número 9, Cláudio, nós temos assim, exemplos de decretos não numerados, né, de 2015, e eu trouxe um aqui de 2009. Então, pasmem, amigos e amigas, essa hegemonia oficialista que está no poder hoje, e que tanto fala da questão das privatizações, tanto combate as privatizações, olha aqui, tem na tela aí, um decreto autorizando a privatização, a injeção de capital internacional do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi aberto para o capital internacional, através de um decreto não numerado. Então, isso tem que ser discutido agora, nesse momento aqui. Além de ter outros decretos aqui, no caso de 2015, tem um único decreto de 55 bilhões, tem um outro de 36 bilhões, e se a gente somar todos eles aí, 120 e tanta, quase 130 bilhões, o governo lá, a justificativa é que foram lançados cortes orçamentários de 95 bilhões, que isso foi, né, contraposto aos decretos. Então, nós temos um gap aí, um buraco de 30 bilhões, quer dizer, alguém deu um cheque sem fundo de 30 bilhões. Não importa se foi 10, 50. Se um de nós aqui, um de vocês fizesse isso, um de nós, se nós fizéssemos isso aqui, ele já estava preso. Porque cheque sem fundo é crime. Então, quando a pessoa fala que não tem crime, a questão é explicar isso da melhor forma, entende? É um crime que não é pequeno. Na nossa apresentação, eu coloquei aqui, por gentileza, na tela número 10 aqui, eu coloquei esse decreto de 55 bilhões, que quando a gente fala, as pessoas não acreditam. Então, é importante ir ali olhar. Está ali, a apresentação vai ficar disponível para todo mundo. Está ali, um decreto de 55 bilhões, o outro de 36 bilhões. E ainda, olha só, tem um decreto também criando uma offshore lá nos Estados Unidos. Offshore, se uma empresa brasileira cria uma offshore, ela cai automaticamente numa investigação de lavagem de dinheiro. Porque a criação de uma offshore é tida como, simplesmente a sua criação, uma indução de suspeita de lavagem de dinheiro. Então, como é que um governo cria uma empresa offshore? Pode ser que isso tenha uma explicação. Eu procurei, eu não encontrei ainda. Gostaria de receber essa informação. Mas criar uma offshore que pode ser utilizada para ofuscar ativos, né, esconder patrimônio, fazer isso através de um decreto não numerado, nos Estados Unidos, criar uma empresa lá, depois criar uma empresa na Suécia, criar uma empresa na Alemanha, com participação de capital estrangeiro, coisas assim difíceis de compreender. Aquele programa de mísseis lá, a Ucrânia, Alcântara, Ciclone, Space, 200 milhões de dólares através de decretos não numerados. Está lá uma obra inacabada, lá no interior do Maranhão, lá em Alcântara. Um negócio escandaloso através de um decreto não numerado. Entende? São coisas assim, que, né, a gente vai lá levantar o tapete e encontra problemas seríssimos aí, vamos dizer assim, a perversão do Estado de Direito através de atos que são pouco conhecidos, né, da comunidade jurídica. Só para ter uma ideia, no ano que sempre tem aquela argumentação, mas todo mundo fazia isso. Não é bem assim. E eu não tenho aqui procuração para defender nenhum dos ex-presidentes do Brasil e nem quero fazer isso e tenho dúvidas se isso é merecido, né? Mas justiça seja feita. Em 1994, por exemplo, a gente fez a leitura, sabe quantos decretos aconteceram? 30. Esses 30, todos eles foram sobre suplementação orçamentária de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias, quer dizer, absolutamente dentro do critério, entende? Contábil, financeiro e orçamentário. Então, você pular de 30 para 2.000 é uma belíssima diferença, né? Então, esse papo, eu acredito assim, a conversa, né, da cobra que hipnotiza o ratinho, parece que aconteceu nesse assunto do impeachment, na discussão ali dentro da Câmara, porque a gente não viu essa temática se aprofundar. Então, está na hora de aprofundar isso. Além de toda a questão assim, da eleição do Brasil, nós temos um mantra, né, uma missão, que é fazer com que a tecnologia seja um instrumento de cidadania e libertação. Isso passa por resolver o problema da nossa eleição eletrônica tecnológica, que virou rico internacional, resolver essa questão do monitoramento do Estado na vida do cidadão. Todos nós que estamos aqui no conclave somos monitorados constantemente e a ordem judicial, eu vou dizer para vocês que é uma perfumaria,
E nós temos que resolver isso aqui também, através, a gente conseguiu esses dados através de uma leitura semântica, utilizando um software de extração de conhecimento. Senão, acredito que teria passado batido também. Ou seja, nós temos uma missão aí, que é usar a tecnologia para resolver os problemas da nossa sociedade e melhorar a eficiência da nossa democracia. No momento, o que está acontecendo é o contrário. Né? A gente está conseguindo esses pequenos avanços, aí, como disse o deputado Marcel, né? 1% aqui, mais 1% ali, está conseguindo isso aí na pressão popular. Né? Nós temos que usar essas ferramentas aí, viu, Dão? E amigos aí, eu me coloco aqui à disposição